Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Tudo bem com vocês? Bom, eu comecei a aula hoje de máscara para mostrar para vocês que ainda é importantíssimo estar fazendo uso de máscara e de álcool em gel, né? Lembrando a vocês, né, isso, que a pandemia ainda não passou e que devemos tomar todos os devidos cuidados. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, quero falar com vocês que eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo aqui para o nosso canal, devido a estar empenhado bastante o meu tempo na produção de atividades de vocês. Atividade essa que vocês têm feito de uma forma muito boa. Eu só tenho a agradecer por tudo, tanto a vocês como o pai de vocês que vem nos ajudando nessa empreitada aí. Sabemos que não tem sido fácil, né, para nenhum de nós, aluno, professor e pais, mas devemos continuar. Não é isso? A vida continua, independente desse processo que estamos passando agora. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a localização e a orientação do espaço geográfico. Esse assunto, ele está lá no livro de geografia de vocês, do 6º ano, Araribá Mais. Começa da página 34 em diante. Tudo bem? Então vamos à nossa aula? Pois bem, meus alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, para começar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre a história. O ser humano, ao longo da história, para ele se orientar e se localizar no espaço geográfico, ele criaram alguns mecanismos. Mecanismos esses que serão estudados aqui ao longo da nossa aula. E para que vocês não fiquem curiosos, eu vou citar logo alguns aqui para que vocês entendam o que vai ser discorrido ao longo da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre a bússola, vamos falar um pouco sobre a rosa dos ventos, sobre o GPS. Então, fique à vontade, pegue lápis, pegue caderno ou caneta e vai fazendo a anotação de vocês aí para eventuais dúvidas a gente poder sanar. Vamos começar o seguinte. Imaginamos que eu venho a convidar um de vocês para vir até a minha casa tomar aquele delicioso café feito por mim. Então, o que acontece? Eu vou e convido um de vocês, vai até a minha casa, vamos lá tomar um cafezinho com cuscuz, né? Aí você fala assim, professor, tudo bem, mas para eu ir à sua casa, o senhor deve me dizer onde está localizada a sua casa, né? A sua casa está em qual rua, em qual bairro, qual o número da sua casa, ou ainda, professor, qual o ponto de referência próximo da sua casa? Sua casa fica perto de quem? Prefeitura, hospital, estádio de futebol? Então, esses locais que eu citei aqui são chamados ponto de referência. Com isso, com essas informações, tenho certeza, como nossa cidade é uma cidade pequena, que vocês conseguirão localizar a minha residência, não é isso? Mas imaginemos que eu morasse em uma outra cidade, uma cidade maior. Como vocês poderiam ir até a minha casa? Professor, claro, eu ia pegar um transporte, um carro, né? Ia chamar um táxi. Ou melhor, ia chamar um Uber e ele ia me deixar na porta da sua casa. Tudo bem, pessoal, mas imagino que esse Uber também não sabe onde é a minha casa. Como ele vai se dirigir até a minha casa? Provavelmente, na época de hoje, ele vai utilizar um GPS. Então, muito bem, vamos começar a nossa aula falando um pouco da orientação feita pelo Sol. Como era feita essa orientação pelo Sol? Pois bem, ao longo da história, o ser humano ele tem observado que o Sol nascia de um lado e se escondia do outro. Então, o que é que eles observaram? Sempre o Sol percorria esse mesmo processo. Então, ele deu o nome, onde o Sol nasce, chamado de nascente, ele deu o nome de leste ou oriente. Aonde o Sol se põe, onde ele se escondia, conhecido como poente, ele deu o nome de oeste ou ocidente. Tudo bem, até aqui a gente já tem 2 pontos cardeais, leste e oeste. Mas eu sempre pergunto, tá bom, professor, mas não são 4? Sim, meus alunos, são 4. Com o passar do tempo, o ser humano chegou à conclusão também que existia o norte e existia o sul, né? O norte chamado de setentrional ou boreal, o sul chamado de meridional ou astral. Então a gente acabou de conhecer agora os nossos 4 pontos cardeais. É bom que vocês anotem isso aí, porque vamos estar utilizando na rosa dos ventos. Quais são os 4 pontos cardeais? Lembrando, leste, oeste, norte e sul. Então vamos agora conhecer a nossa rosa dos ventos. A rosa dos ventos
Ela é um desenho, né, parecido com a rosa, por isso que recebe esse nome, Rosa dos Ventos. E nele a gente encontra os pontos cardeais, que você já conhece, né? Norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. E os pontos subcolaterais, que é o norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudoeste, oeste, noroeste, oeste, sudoeste. Esses são os pontos que são encontrados na nossa Rosa dos Ventos. Falaremos agora sobre a bússola. A bússola era um instrumento que foi criado há muitos e muitos anos atrás pelos chineses. E ela foi utilizada muito no período das grandes navegações. A bússola, ela é um instrumento redondo, parece um relógio, né? Dentro dessa bússola existe o desenho da Rosa dos Ventos e também existe uma agulha, e essa agulha é imada, ou seja, é um ponteiro igual ao ponteiro de um relógio mesmo, né? Então ela é imada e aponta sempre para o norte. Essa agulha aponta para o norte, sempre para o norte, por conta do polo de atração magnético da Terra, tá bom, pessoal? Então, assim, a aula a gente não vai ficar muito aprofundada, senão fica um vídeo muito longo, mas vocês podem ler no material de vocês, e qualquer dúvida, como eu já falei, eu estou disposto a estar sanando, né? Então, essa bússola foi usada há muitos anos nos períodos das grandes navegações. Falaremos agora sobre um instrumento também de suma importância e provavelmente vocês conhecem, tem mais contato com ele atualmente, né? Por ser mais novo instrumento aí. Estamos chegando ao final da nossa aula, né? Mas antes vamos falar um pouco sobre o GPS. O GPS, ele é o instrumento provavelmente mais utilizado atualmente, né? Como eu falei nisso na nossa aula, imagine que vocês querem vir até a minha casa tomar aquele café, aquele cuscuz feito por mim. Modéstia à parte, como eu já falei, eu jogo duro nisso aí, né? Então, o que é que vocês fazem? Pegam um Uber. Então, o Uber vai colocar as coordenadas geográficas no instrumento, e esse instrumento vai colocar um pontinho no mapa, e ele vai dirigir até aquele pontinho. Então, vai ficar bem mais fácil de localizar a minha casa, tá bom? Lembrando que o GPS, além de orientar, ele também vai traçar uma melhor rota. Esse é isso, é um instrumento que ele dá com precisão, com maior precisão, né? Mais do que os outros instrumentos que eu já falei, e vai te orientar perfeitamente ao lugar que você está. A gente também, pessoal, teria que falar um pouco sobre as coordenadas geográficas, mas para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, em um outro momento a gente tem uma conversa sobre esse assunto. Tudo bem? Então, um forte abraço, espero que logo estejamos presencialmente, e qualquer dúvida, estou apto a tirar de vocês, tá bom? É só perguntar. Um abraço e até a próxima aula.